Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, mais uma semana, todos juntos, firmes e fortes. Tite Fernando, vocês. E vamos lá, mais uma. Bem, pessoal, vocês fizeram a minha prova, né, nessa semana. Espero que vocês tenham ido bem, certo? Nós estamos vendo um ponto gramatical aí que é um pouquinho chato, por isso na última aula eu dei até uma maneirada, uma segurada, né? E deixei alguns exercícios aí, mas hoje a gente não vai conseguir escapar. Então eu peço que vocês abram o caderno de vocês, o caderno 2, lá na página 146. O teacher já compartilhou aí a página 146. Só para não passar nada em branco, tem esse pedacinho aí de leitura e compreensão de texto, porque depois eu havia pedido alguns exercícios, né, para vocês fazerem da página 148 e para frente, né? Bem, mas só para a gente não pular, como eu disse, essa parte aí, porque depois a gente tem uma atividade discursiva, que é um texto aí bem legal, que tem a parte gramatical também, né? Então vamos lá. Leitura e compreensão de texto. Como reconhecer um substantivo e um verbo? Então aqui, pessoal, nós vamos falar sobre substantivos em inglês e verbos também em inglês. Bem, não tem muita diferença, né, do substantivo e de um verbo em inglês e em português, né? Então a função dele é a mesma. O que é um substantivo? Um substantivo ele serve para dar um nome, né, às coisas. Tanto que se você pegar a própria palavra substantivo em inglês, olha como é que é, ó. Noun, parece nome, né? Então, quando você quer falar pronome, é só colocar o pro aqui, ó. Pronoun, né? Pronome, né? Pro substantivo. E noun é o substantivo, então é o nome das coisas. Então, tudo que eu estiver dando nome, né? Nomeando, por exemplo, o seu nome é um substantivo próprio, porque ele está dando nome para você, está nomeando, né? Ou qualquer coisa aqui, ó. A caneca é um substantivo, a garrafa, o mouse, o fone, tudo isso é substantivo. Os substantivos são palavras importantes nas frases, junto com os verbos, né? Por quê? Porque eles são palavras fundamentais para a compreensão, né? E ele vem conectado a palavrinhas que são menos importantes, como por exemplo, que está dizendo aí, ó. Na maioria das vezes, ó, os substantivos na maioria das vezes estão acompanhados de algum tipo de determinante. Então, o determinante são palavrinhas que está ali, claro, ele vai deixar a frase bonitinha e tal, mas você repara que elas não são palavras tão importantes. De que você está falando, teacher? Por exemplo, um artigo. Né? Quando eu coloco, por exemplo, eu tenho caneca, já que eu peguei a caneca aqui, eu tenho caneca que é um substantivo. Quando eu coloco uma caneca, ou a caneca, ou minha caneca, ou esta caneca, percebe? Ou muitas canecas, todas essas palavras são determinantes para o substantivo, porque se não tiver o substantivo, essas palavrinhas aqui não fazem diferença, na verdade. Se eu só falar tipo esta, ou se eu falar só muitas, ou falar só a. Então, repara que os determinantes, eles são palavras que, como se elas fossem criadas para acompanhar o substantivo. Então, para vocês perceberem aí a importância de um substantivo numa frase, né? Em inglês, inclusive os adjetivos, né? Os adjetivos também são características para um substantivo, na verdade. Tanto que eu digo assim, eu não posso simplesmente falar quente, o que está quente, né? Ou então interessante, o que. Então, os próprios adjetivos também são determinantes aí para os substantivos, né? E falando em adjetivos em inglês, os adjetivos obrigatoriamente, eu estou lendo aqui, ó, em inglês os adjetivos obrigatoriamente antecedem os substantivos que qualificam. Então, a big house se traduz para o português como uma casa grande. Bem, o melhor exemplo para vocês guardarem isso daí é hot dog, né? O cachorro quente. Todo mundo sabe que dog que é o cachorro e hot que é quente. Então, em inglês, as pessoas têm a mania de falar
Inglês é difícil porque vem tudo fora de posição, vem tudo invertido. Não, não vem tudo invertido, nada disso. A única coisa que vem invertida são as palavras que têm função de adjetivo. Elas, sim, vêm invertidas, tá? Mas é só o adjetivo. E isso não é difícil só para nós que falamos português. Quando um gringo tem que aprender português, para ele também é estranho, porque ele fala ao contrário nosso, né? Então ele vai falar, por exemplo, ele fala bonita pessoa, ele fala interessante livro, porque é assim que ele fala na língua dele. Então é difícil para os dois, né? A questão aí é a gente se acostumar. E os verbos, galerinha? Os verbos têm um papel muito importante na leitura e compreensão de qualquer tipo de texto, uma vez que trazem a mensagem principal a ser transmitida. O verbo é tudo, né? Se você sabe os 100 verbos mais usados em inglês, e aí vai uma dica, lá no canal, lá no meu canal onde vocês assistem esse vídeo, eu fiz lá para uma outra turma, né? Tá escrito lá, acho que estão em 4 ou 5 partes, porque para não ficar muito longo, né? Os 100 verbos ou os verbos mais usados em inglês. Porque até na Bíblia fala, né, no princípio era o verbo, né? Então, o verbo é a base de tudo, né? A base de tudo. Você abençoa uma pessoa, você amaldiçoa uma pessoa através de um verbo, né? Então, o verbo passa uma informação sozinho, por si só. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os verbos, né? Então, e aí, se eu fosse dizer qual é o mais importante, claro que o verbo é mais importante. E o substantivo, ele se conecta ao verbo, né? Então, em relação aos verbos, a gente precisa reconhecer os principais tempos verbais, né? Que é o presente, o passado, presente contínuo, que é aquele que tem o ing, o passado contínuo também tem ing, presente perfeito, passado perfeito, os verbos modais e etc. O futuro, né? Então, tudo que está conectado a verbos. E a gente já veio fazendo isso, a gente já vem fazendo isso e vamos continuar fazendo ainda muito mais, tá certo? Só uma informação interessante aqui, ó. Algumas palavras terminadas em ing e ed, ela tem duas funções, precisa tomar cuidado, né? Às vezes ela é indicação de um verbo e às vezes ela é indicação de um adjetivo. Então a gente precisa aí ver pelo contexto. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Então, ó. Então, por exemplo, I worked, certo? Então tem ed. I am working, tem o ing. Então, no caso aí do I worked, eu trabalhei, tá no passado, é um verbo. I am working, tem o ing, eu estou trabalhando. Então, nesse caso aí, o work é um verbo. Porém, existem palavras que pode ter ed e ing e elas são adjetivos. Então, por exemplo, ó, I am tired. Esse tired não é um verbo no passado, é cansado. Eu estou cansado. Agora dá para eu também colocar o ing no tired. Quer ver? Ó? It is tiring, tá vendo? Isso é cansativo, tá? Então tired e tiring. A mesma coisa, por exemplo, acontece em vários. Quer ver? Opa, fiz besteira. Quer ver? Por exemplo, interested e interesting, né? Eu estou interessado e isso é interessante. Então tem que tomar cuidado aí. Então normalmente vem com o verbo to be, quando é um adjetivo, normalmente, mas não é 100%. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado aí para não escorregar, tá? Mas normalmente, vamos dizer que 90% das vezes que tem o ed e tem o ing, nós estamos falando de verbos. Vamos dizer assim, tá? A regra é mais para verbo do que para adjetivo. Tudo bem, galerinha? Então, substantivo dá o nome das coisas. O verbo fala por si só, né? O verbo dá o tempo, né? Está no presente, está no passado, está no futuro. Então, o substantivo acaba só acompanhando. Às vezes, galera, o
simples fato de uma frase você escutar só o verbo e o substantivo faz que você entenda em inglês o que está querendo se dizer. Às vezes você fica preocupado com palavrinhas pequenininhas e se você foca em entender o verbo e o substantivo, às vezes você consegue se virar. Então por isso que essas duas classes gramaticais estão vendo aí de forma separada e mais importante, ok? Tá ok é fogo, né? A gente tem até medo de falar tá ok hoje em dia. Tá ok? Tá ok? Bem, vamos lá. Eu tenho agora aqui. Ah, achei que tinha acontecido algum problema aqui. E aconteceu, que pulou página esse, hein? Opa, opa. Cadê a minha página 147, galerinha? Leitura e compreensão, tá certo? Então, agora a gente vai... Ah, apareceu. Ó, atividade discursiva, página 147. Então, pessoal, aqui a gente tem uma história que precisa ser interpretada, porque lá embaixo nós temos algumas perguntas, né? Então, eu não preciso falar nada para vocês, se agora é o momento de vocês. Então, deem uma olhada bonitinho aí no texto, né? Dê aquela parada no vídeo, analisa o texto, tenta responder. É importante que vocês tentem fazer isso, né? Eu não posso parar aqui, porque na live eu paro, encerro minha câmera, fecho o meu microfone, falo, então vamos lá, pessoal, façam aí, daqui 10, 15 minutos eu volto para corrigir com vocês, né? Aqui eu não vou gravar e fazer isso, que não faz sentido, né? Mas vocês podem parar aí o vídeo e fazer, por favor, sejam honestos, façam isso. Então vamos lá, ó. Então parem aí. 3, 2, 1. Parará. Voltei porque eu sei que vocês já fizeram, né? Então, o título desse quadrinho é For Better or For Worse. Para o melhor ou para o pior, ou no melhor e no pior, né? Sabe, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, é nesse sentido. Então, reparem que nós temos aí crianças brincando, uma mulher aqui, uma outra mulher aqui, elas estão conversando aí, e vamos ver sobre o que elas estão conversando. Então, ela, well, I got the entire house cleaned up. Então, teacher, eu fui pelo que eu entendo assim um pouco. Então, house cleaner é casa limpa, né? Então, pananã, a casa limpa. Exatamente. I got eu tenho a casa inteira, ó, entire, inteira. Parece até, né, ó, entire, inteira. Eu tenho a casa inteira limpa, ela tá falando. Então, repara que é a mulher de vermelho. E ela continua falando, ó, and I am ready for company, né? E eu estou pronto para companhia. I've got all my Christmas shopping done, né? Então eu tenho todas as minhas compras, ó, shopping de Christmas. Christmas é Natal, né? Feita. E all the gifts e todos os presentes, ó, gifts, estão embrulhados. Então ela está querendo dizer o quê? Que ela está com tudo bem adiantado aí, né? A casa está limpa, já comprou todos os presentes de Natal, os presentes já estão, as compras de Natal, né? Os presentes já estão embrulhados, né? E ela continua falando, ó. I did a 3-page newsletter. Então eu fiz, né? Uma carta aí de 3 páginas e sent out e enviei all the greeting cards e mandei todos os cartões de agradecimentos, né? Ages ago, ó, séculos atrás, quer dizer, já fiz tudo também, já mandei os cartões de Natal, né? I've bought the turkey, eu comprei o peru. I've made the stuffing, eu já recheei. And the cranberry sauce, e o molho de cranberry, que é uma frutinha que nós não temos aqui. And I've done all my baking, também já sei tudo. I've finished decorating the house, eu terminei a decoração da casa. All that is left to do now, e tudo que sobrou para fazer agora é enjoy the holidays,
é curtir o feriado. E aí aqui uma olhando para outra tal, e essa daqui só olhando com cara de paisagem, né? Poker face. E aí ela termina dizendo o quê? I'm kidding. Ó, kid é de criança, não é? Então, eu tô brincando. I've hardly done a thing. Eu mal fiz uma coisinha, não fiz um nada. E aí elas levantam e se abraçam, tipo, ufa, né? Então, vida normal, não é verdade? Se não deixar tudo para a última hora, não tem graça, não é? Bem, então vamos lá, galerinha. Fizemos a interpretação juntos aí. Então, novamente, se você não tinha entendido nada, agora é a hora de novo de você parar e responder aí, ó. Letra A, B, C, D e a letra E, certo? Então é a hora de vocês. Bem, prontinho? Show de bola. Vamos então verificar. Qual é o assunto da conversa entre as amigas, pessoal? Os preparativos do Natal, correto? É isso daí. Quais atividades são mencionadas? Quer dizer, as atividades que ela já disse que já fez. Compras, o que mais? Envio de cartões, preparação da comida, né? Do peru, que ela disse. Se quiser colocar peru, pode colocar. Também toda a comida, porque aí está incluso o peru, o molho de cranberry, né? Mas também ela fala da limpeza e decoração, tá certo? Então, anotem aí. Letra C. Ainda é necessário tomar alguma providência? Sim, né? Qual que é a única providência que ela tem que fazer? Aproveitar, curtir as festas. Aham. Letra D. O que é revelado no fim da história? Bem, no fim da história, né, as amigas se abraçam por quê? Porque a amiga revela que na realidade ela não fez nada, né? Que na realidade nada tinha sido feito. Aí cada um coloca do jeito que gostaria, né? Que a amiga fica chateada por ela não ter feito nada, mas no final ela se abraça porque a amiga ficou feliz que ela também era uma pessoa normal, né? Letra E, resposta pessoal. Você planeja as tarefas de eventos ou festividades com antecedência? Como você se organiza para que tudo esteja em ordem até o dia esperado? Bem, pessoal, aí é uma resposta pessoal, então eu não tenho como ajudar muito. Mas o que eu posso falar para vocês com certeza absoluta é que nós temos, não é para copiar o que eu vou escrever aqui, nós temos um problema sério, principalmente com o brasileiro, com essa palavra aqui, ó, procrastinação. Em inglês, procrastination. Então, vocês ainda são jovens, aproveitem para tentar quebrar isso, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês tem esse problema. Quer ver? É só você responder uma simples pergunta. Quando você tem um trabalho para fazer da escola, você faz ele um dia antes, desesperado? Você faz ele no dia, correndo? Ou você, assim que o professor passa um mês antes, você já faz, que é para você se livrar desse problema? Né? Eu sei que 99,999% vai deixar, eu tenho tempo, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho tempo. E aí quando vê, ups, não tenho tempo mais. Não é verdade? Então isso é muito ruim e isso afeta a vida adulta de vocês, né? Afeta a preparação de vocês para o vestibular, afeta vocês no trabalho, quando vocês forem para o mercado de trabalho. Se já afeta na escola, imagina quando vocês forem trabalhar e a vida de vocês, né? O teacher tem contato com muitas pessoas. Eu tenho uma aluna, né, que inclusive agora essa semana ela precisou parar
Por quê? Porque ela precisa terminar a faculdade. Já tem 3 anos que ela terminou toda a faculdade e ela não conseguiu fazer o TCC. 3 anos. Aí o que acontece? É o prazo que a faculdade deu para terminar. Pois ela, dentro desses 3 anos, em vez de se preparar, não. Está fazendo agora desesperada, porque só tem até o final do ano para terminar. Então, você vê que. E aí, nada, imagina se as coisas ficam boas fazendo no desespero. Nada, né? Fazendo no desespero fica bom. Então, cuidado e atenção com a procrastinação. Isso não é de Deus, posso dizer. Bem, então vamos lá, pessoal. Então agora nós vamos para a página 148, porque nós temos aí exercícios para corrigir. Eu vou corrigir alguns, porque eu havia pedido para vocês fazerem na última aula, né? Bem, só para contextualizar vocês novamente, galerinha, a gente estava vendo o Present Perfect e nós vimos que existem 3 casos do Present Perfect, mas um é tranquilo, porque é a tradução literal, então tudo que tem ali traduz, né? Eu vou até escrever um exemplo aqui, ó. I have worked a lot. Então, essa é a tradução literal, ó. Eu tenho trabalhado muito. Então, esse não tem problema, porque você vai dizendo algo que vem acontecendo, né? Tem o outro caso, que é o caso que a gente traduz no presente. Ó. I have worked here for 3 months. Eu trabalho aqui há 3 meses. Então, ó, eu tenho trabalhado, eu trabalho aqui há 3 meses. E I have worked, eu trabalhei, certo? Então, eu tenho essas 3 possibilidades e elas vão depender do contexto. Então, eu tenho trabalhado, eu trabalho, eu trabalhei, né? Qual é a diferença aqui, ó? Aqui quando eu tenho for 3 months, né? O for ou since, eu traduzo no presente. E aqui é quando eu não tenho tempo definido nem nada, certo? Então, eu trabalhei, tá? E essa daqui, teacher, essa daqui também poderia ser traduzido como eu trabalhei, porque não tem contexto. Aqui eu optei, né? Mas quer ver? Se eu colocar essa palavra aqui, ó, recently, aí já era. Aí eu já obrigo ela a ser eu tenho trabalhado, porque você não vai falar eu trabalhei recentemente, eu tenho trabalhado muito recentemente, eu paguei muito. Tá aí. Mas beleza, nós já vimos isso, então qualquer dúvida, voltem nos nossos 2 últimos vídeos, porque nós falamos exatamente sobre toda essa parada aí, né? Então, ó, escolha, vamos no exercício 2, que tem um monte aí, só do exercício 2 tem uma pancada, né? Toda a página 148 que nós vamos corrigir agora. Escolha a melhor resposta para cada questão, amigos. Então, ó, nós, e aí eu tenho que dizer, ó, tenho que usar o finish, que é o terminar. Todos, ó, all of our chores. Pessoal, se vocês não traduzem a frase, fica difícil de vocês fazerem, né? Então, o ideal aqui é, com o tempo, vocês irem lá no Word Reference e traduzir. Então, aqui eu tenho que dizer o quê? Nós terminamos todas as nossas obrigações domésticas. Seria isso. Nós terminamos todas as nossas obrigações domésticas. Quando? Teacher não fala quando. Exatamente por esse motivo, por não falar o quando, que eu tenho que usar o present perfect. E onde que está o present perfect? Onde eu tenho o have, né? Porque o present perfect ele usa o have. Teacher, se tivesse aqui, ó, depois do chore, se tivesse aqui escrito ontem ou 5 minutos atrás, aí continuaria sendo a letra A? Não. Aí seria a letra B, porque aí eu sei quando. Se eu sei quando, eu não posso usar o present perfect. Fechou? Ó. Segunda, o Walter, blá blá blá, us, então eu tenho que colocar o visitar, né? O Walter nos visitou recentemente, né? Então aí, quando? Não sei, recentemente não é tempo. Também as possibilidades aqui, as duas são no present perfect. A gente só tem que decidir se é o have ou se é o has. No caso aqui de Walter, é o he, é ele. Então quando é he, she
ou it, ele ou ela, eu uso o has e não o have. Então, resposta aí, a letra B. Terceira, Linda, Paranã, my CD, meu CD. Return, devolveu. Então, a Linda devolveu o meu CD. At last, ok? At last significa finalmente, né? Devolveu o meu CD. Quando que ela devolveu? Não sei, teacher. Portanto, se você não sabe, aqui já está, porque tem que ter o have, né? Então já está eliminado e já está eliminado. Eu só tenho agora a letra B e a letra C. Como a Linda é igual que eu falei de cima do Walter, como Linda é she, então só pode ser has, a letra C, que é a letra correta, tá certo? Vamos na quarta agora. I think, eu acho que, né? E aí eu tenho que usar o verbo perder, né? Que é o lose, no passado lost, no particípio. My wallet, que é a minha carteira, certo? Então, quando? Não sei. Não sei quando. Eu acho que eu perdi minha carteira. Não tem tempo. Portanto, me obriga a usar o present perfect. Aqui está fora. Aqui está fora. Aqui é had, não tem nada a ver, porque não é had, né? É have. Então, tá aí. Letra correta, letra B de dado. Questão 5. We, nós. Tem que completar com o verbo tell, que é o verbo falar, dizer, contar, né? Então, nós falamos para o professor, the teacher, que we will be absent, que nós estaremos ausente na semana que vem. Então, cuidado que aqui tem duas frases, ó. Nós estaremos ausente na semana que vem é futuro. Só que nós falamos. Quando que nós falamos? Eu sei? Não sei quando que eu falei. Eu sei que vou estar ausente na semana que vem. Mas quando que eu falei, que eu tenho que analisar é o verbo falar. Então, não. Então, we é nós. Então, we tem que ser have, porque só é has na letra B, quando é he, she e it. A letra A e a letra D a gente já elimina logo de cara, né? Sexta, all students, todos os alunos, aí eu tenho que usar o learn, aprender, many interesting, muitas coisas interessantes deste livro. Então, todos os alunos aprenderam muitas coisas interessantes deste livro. Quando? Não sei. Então, já eliminei. Todos os alunos são eles, então só pode ser a letra D. Se fosse só aluno, aí seria ele, aí seria a letra B, mas como são alunos, está no plural. É como se eu fosse aqui, não é o he e nem o she. É como se fosse o they. Certo? Agora vamos na próxima, na sétima. The teacher, o teacher, tem que completar com o verbo make, que é o verbo fazer. Então, o teacher nos fez do the practice test, praticar o teste muitas vezes. Quando? Não sei quando, só sei que ele fez, teacher. Então, já eliminei aqui e também já eliminei aqui porque had não tem nada a ver. Então, letra C. Tá vendo como não é tão difícil, galerinha? Oitava. Jeremy e eu. Been, tem que falar o verbo to be, que é estivemos, né, ou fomos para Banff. E it was a wonderful experience. Foi uma experiência incrível. Quando que ele foi para Banff? Sei lá, teacher. Não sabe? Então já eliminei aqui e já eliminei aqui. Agora eu tenho have e has. Se é o Jeremy e eu, somos nós. Então é o we. Então, se é o I, não é nem he, nem she e nem it, então só pode ser a letra A, não pode ser o has. Show! Vamos para o outro lado. Ainda tem mais lá do outro lado, galerinha. Tem a 9 e tem a 10. 9. Eles, that joke, aquela piada, eu tenho que completar com o verbo hear, que é o ouvir, antes. Então, eles ouviram essa piada antes. Quando que eles ouviram? Sei não, teacher. Então, se eu não sei, já eliminei aqui e já eliminei aqui. Se é they, não é nem he, nem she, nem it, só pode ser a letra
D de dado. Maravilha. 10. Sally tem que completar com o verbo ver o filme Titanic ainda. Então, não, tem negativa, né? Então, a Sally não viu o filme Titanic ainda. Quando, ela? Nunca, né? Ela não viu, então não tem tempo. Então, já eliminei aqui e já eliminei aqui. Se é Sally, estou falando dela, she. Certo? Portanto, só pode ser he, she e it, só pode ser has. Show de bola, meus amigos. Para finalizar aí por hoje, vamos só fazer esse adaptado aqui, que é a historinha do Garfield, porque na sequência tem muitos textos, nós não temos mais tempo por hoje, mas vocês podem terminar esses textos da página 149, certo? E daqui a pouco eu vou falar mais atividades que vocês podem fazer, que o teacher vai corrigir na próxima aula. Bem, então vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui para vocês acompanharem melhor a historinha. Então, ó, Garfield. I've decided. Então, quando você vê isso e vê aqui, pessoal, não fica preocupado de traduzir ele. Lembra que ele, na maioria das vezes, nos dois principais casos, ele não é traduzido. Então, aqui no caso, ó, não tem nem o for e nem o since. Então, é no presente. Eu decidi. Certo? Eu decidi. Eu decidi o quê? Take up. Não sei o que é take up. Woodworking. Working, eu sei que é trabalho. E o wood, galera? Wood é madeira. Né? Então, ele decidiu fazer alguma coisa, algum trabalho com madeira. Tanto se você procurar como que é pica-pau em inglês, vocês vão ver que é woodpecker. No desenho sempre aparece woodpecker, porque ele pica a madeira. Né? Woodpecker. Então, trabalho de madeira. E aí ele pergunta para o Garfield, o que você gosta? Só que tem o would. Quando eu uso would, ficaria. Então, o que você gostaria que eu make first, que eu fizesse primeiro? E aí olha o que o Garfield pensa? Lasanha. Porque o Garfield, na verdade, só pensa em lasanha. Não é verdade? Então, vamos tentar agora responder. Que alternativa abaixo poderia substituir a pergunta do homem no segundo balãozinho, certo? Sem mudança de significado. Então repara aqui, se você consegue traduzir aqui, você nem precisa entender nada, né? Porque na verdade só está perguntando qual outra pergunta eu faria para substituir essa sem nenhuma mudança de significado. Qual que é a pergunta? O que você gostaria que eu fizesse primeiro? Então vamos lá. Letra A. O que você poderia querer que eu faça primeiro? O que você vai querer que eu faça primeiro? Né? O que você quer que eu faça primeiro? O que você deveria querer que eu faça primeiro? Né? Então, o que você gostaria é o que você quer. Né? Então, resposta certa, a letra C. Ok? Bem, pessoal, eu vou diminuir o zoom aqui. Porque, na verdade, agora vocês têm textos para interpretar e vocês podem fazer isso com calma, né? Mas sem procrastination. Né? Espero que vocês lembrem o que é isso. Tomara que caia na prova de português. Bem, e aí na próxima página, que é a página 150, né, vocês têm atividades para casa. E essas atividades para casa, o exercício número 1 e número 2, que finaliza um pedacinho lá na página 151, eu vou corrigir na próxima aula, porque são exercícios gramaticais sobre o present perfect. E isso para mim é mais importante que tudo. Então, ó, começo aqui, certo? E vai até aqui, ó. Tá bom? Então, eu começarei a próxima aula, pessoal, corrigindo esses exercícios. E aí, depois eu começo a unidade 4, tá bom? Que também é Present Perfect, só que continuous. Então, eu preciso focar muito nesse Present Perfect simple, o simples, para que vocês consigam entender também o Present Perfect Continuous, meus amigos. Fechou? Então é isso, galerinha. Por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana e até a semana que vem. Valeu? Kisses, hugs and bye bye.